Meus irmãos, em primeiro lugar, nesta mensagem, eu quero dizer que o pessimismo, ele não atinge apenas os fracos. O pessimismo, ele pode alcançar até mesmo os melhores. Meus irmãos, nesse contexto, os irmãos sabem, e nós precisamos revisar essa questão, de que existe uma promessa. Essa promessa veio a Abraão, Isaac e Jacó, aonde haveria uma terra chamada Canaã. E essa terra é a terra que mana leite e mel. E até hoje todos nós estamos aguardando Canaã, Canaã de Deus, aonde nós não teremos nenhum problema, estaremos no céu com o Pai. Mas, meus irmãos, existia uma promessa para aquele povo. E depois de Abraão, Isaac e Jacó passando ali na região dele por muita fome, uma região de seca, e ele migrou para o Egito. E chegando no Egito, isso também foi profetizado, ficaram mais de 400 anos ali escravizados. Os estudiosos vão dizer 430 anos. Depois disso, Deus levantou Moisés, para que pudesse ali libertar o povo da escravidão. Páscoa, Passover, a libertação do povo do Egito. E ali eles migraram com destino a Canaã. Nesse contexto aqui, nós vemos que quando diz no versículo 1, o Senhor disse a Moisés: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã. Nós sabemos que dentre o povo, ele levantou ali 12 homens. O próprio Deus pediu que Moisés, de todo o povo, escolhesse 12 homens. Mas, meus irmãos, eu quero dizer que eles não eram qualquer homem. Eram os 12 melhores homens. Preste atenção. A palavra de Deus em Números, no capítulo 13, no capítulo 11, aliás, versículo 21, vai dizer que era mais de 600 mil homens. Como os irmãos bem sabem, as mulheres e as crianças não eram contadas. E os estudiosos vão dizer que a quantidade de pessoas total ali era mais ou menos 2 milhões de pessoas que estavam sob o comando de Moisés. É muita gente. Para vocês terem uma ideia, nós temos 120 mil habitantes aqui em Ribeirão Pires. E ali tinha só 600 mil homens. E desses 600 mil homens, escolheram 12 homens. E não era qualquer homem. Aqui, na minha tradução, está chefe. Em algumas traduções, príncipes. E esses príncipes, esses chefes, eles eram desde criancinha, conduzido, educado para liderar. Educado ali tanto na palavra de Deus, quanto em agilidade, quanto em força, quanto em estratégia. Então nós precisamos entender que esses eram os melhores homens de mais de 2 milhões de pessoas. 2 milhões de pessoas. Então, meus irmãos, nesse contexto, em primeiro lugar, eles foram escolhidos porque eles eram os melhores. Em segundo lugar, eles tiveram uma incumbência. E qual que era essa incumbência que Moisés passou a eles? Que Deus tinha dito para que eles entrassem em Canaã e ficassem lá 40 dias. Meus irmãos, não era qualquer lugar. Se alguém descobrisse que eles fossem espiões, eles seriam mortos. Então esses homens, eles tiveram a coragem de cumprir essa missão. Eles estavam ali à margem de Canaã. E quando eles foram enviados, eles podiam ser mortos. Eles tiveram dificuldades, mas eles não desistiram no 20º dia. Não desistiram no 30º dia. Eles permaneceram os 40 dias e eles manteram a missão. Eles cumpriram com aquilo que foi direcionado a eles. Por isso que vai dizer no versículo 2: envie alguns homens que espiem a terra de Canaã.
E eu vou dar aos filhos de Israel, enviem um homem de cada tribo de seus pais, sendo cada um chefe entre eles. E eles entraram naquela terra, e eles cumpriram a missão. Eles se empenharam, já no versículo 23, em conhecer a realidade daquela terra. Tanto que quando eles voltaram, eles trouxeram cacho de uva. E aquele cacho de uva tinha tantas uvas, era tão grande, que precisava de 2 homens para carregar e uma vara entre eles para que as uvas pudessem ser carregadas. Trouxeram também, a palavra de Deus vai dizer, romã, trouxeram figos e outros frutos ali daquela terra para provar que realmente aquela terra manava leite e mel. Então esses homens, eles cumpriram a missão. E muitas vezes, meus irmãos, diante das dificuldades, nós temos um propósito, nós temos uma missão. Nós também, assim como esses homens, precisamos cumprir a missão que nos foi dada. Nós precisamos cumprir com aquilo que Deus nos direcionou. Porque, meus irmãos, muitas vezes, na verdade, todas as vezes, o homem, ele sempre está à procura da felicidade. Sempre à procura de viver melhor. Mas a melhor maneira de viver é quando você cumpre o propósito que Deus direcionou para a tua vida. E desde já eu faço uma pergunta: qual que é o propósito? Será que você desistiu da missão? Será que por algum motivo você paralisou o chamado que Deus tem para a tua vida? Hoje é noite de você cumprir essa missão. Hoje é noite de você continuar da onde você parou e de você avaliar aonde você está. Então, meus irmãos, nós vemos que aqui também no verso 25, já eles concluíram a tarefa. Depois de 40 dias, no verso 25, voltaram da terra. Então eles voltaram e eles cumpriram a missão. Meus irmãos, o que eu estou querendo dizer com isso é que nós costumamos destacar o erro desses homens, principalmente desses 10 homens. Creio que os irmãos já conhecem esta passagem. Só que, meus irmãos, esses homens, nós não podemos esquecer de que todos eles eram fortes, todos eles eram dedicados, todos eles eram corajosos. Só que preste atenção, o pessimismo, ele não atinge somente os fracos, ele atinge também os fortes. E eu fiquei pensando nessa passagem, se o pessimismo, ele atingiu esses homens, de tantas pessoas, os 12 escolhidos, e depois esses 10 aqui, imagina eu, imagina você, imagina nós. Então, meus irmãos, todos nós temos uma tendência ao pessimismo. Sabe quando a grama do vizinho, ela é mais verde? Só que eu creio em nome de Jesus que nessa noite, se há algum pessimismo aqui, que está caído por terra em nome de Jesus. Nós somos filhos do rei, nós temos uma promessa. Então, se há algum pessimismo aqui, alguma incredulidade, nós vamos quebrar nesta noite em nome de Jesus com o poder do Espírito Santo. Então, em primeiro lugar, o pessimismo, ele não atinge apenas os fracos, ele pode atingir até os melhores, ou seja, qualquer um pode ser atingido pelo pessimismo. E, meus irmãos, em segundo lugar, quero convidar você a pensar sobre essa questão, onde a pergunta não é o que Deus já fez por mim, porque eu tenho certeza que Deus, ele já fez muito por você. Eu tenho certeza que se você lembrar, se você colocar à memória tudo aquilo que Deus já fez na tua vida, eu creio que há milagres, eu creio que há provisão, eu creio que há muitas coisas. Então a pergunta não é essa, porque você sabe, Deus já fez, porque Ele fez e você sabe. Então qual que é a pergunta? A pergunta é, por que eu esqueço tão depressa quando surge um gigante? E o gigante aqui
é representado pelos problemas, pelas adversidades da nossa vida. Talvez seja a nossa memória curta diante de um Deus que nunca falhou. Então, meus irmãos, no verso 28, nós vemos que eles relataram aqui a Moisés e disseram: nós fomos à terra e de fato essa terra mana leite e mel. E no verso 28, mas o povo que habita nessa terra, ele é poderoso. As cidades são grandes, são fortificadas. E aí eles começaram a esmurecer diante dos problemas. Quantas vezes não é assim comigo e com você? Diante dos problemas, nós só vemos os gigantes, só vemos as situações. Mas, meus irmãos, o relatório era que o povo era poderoso, as cidades eram grandes e fortificadas, e também existia os filhos de Anak, que eram descendentes de pessoas muito altas, que eles consideravam como gigantes. E eles se esqueceram de um Deus que cumpre a promessa. E qual que era a promessa? A entrada em Canaã, dada a Abraão, Isaque e Jacó. E meus irmãos, eles não eram qualquer homens, eles não eram novatos na fé. Eram pessoas que já tinham diante dele aberto um mar. Diante deles também saiu água da rocha. Eram pessoas que tinham experiências do qual a glória encheu o tabernáculo e tantas outras coisas que aconteceram, sobrenaturais na vida daquele povo. O maná que caía do céu, a provisão de Deus. E ainda assim, diante de Canaã, próximo da terra prometida, durante 40 dias que estiveram lá, eles pensaram mais nos desafios do que na promessa. E eles se esqueceram da promessa de Deus. Eu sei aqui que há muitas pessoas que têm promessa de Deus. E eu quero dizer para você nesta noite, não se esqueça da promessa de Deus. Porque Ele é fiel, Ele é justo para cumprir em nossa vida. Então, meus irmãos, diante desse desafio, eles foram, ainda no verso 28, dominados pelo medo. Eles estavam ali estremecidos. E meus irmãos, o pessimista, ele teme muitas vezes até mesmo o sucesso. Porque às vezes vencer, às vezes quando Deus abre uma porta para você, quando você passar por essa porta, vai ter que ralar, vai ter que trabalhar, vai ter que suar a camisa. E muitas vezes o pessimista, ele se esconde no medo, até mesmo no medo do sucesso, porque se der certo, vai ter que levantar da cadeira, se der certo, vai ter que chacoalhar o esqueleto. Mas o pessimista, ele prefere viver no comodismo. Quantos aqui estão entendendo o que eu estou falando? Então, meus irmãos, diante disso, eles se deixaram dominar pelo medo de entrar na terra prometida, na promessa que Deus tinha. E eles se entregaram à incredulidade. E meus irmãos, eu vou adiantar aqui, se tem uma coisa que causa a ira de Deus, é a incredulidade. Nós vemos aqui que no verso 31 ao verso 32 diz: mas os homens que havia ido com eles disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, eles falaram mal da terra que havia habitado. Olha só, eles falaram mal da promessa de Deus, falaram mal da promessa que Deus tinha para aquela nação. Então, meus irmãos, a incredulidade, ela aparece no mínimo de duas formas, no mínimo de duas maneiras. Uma sensação de fraqueza,
no verso 31, diz: não poderemos. Sabe aquela sensação de fraqueza? Aquela sensação que você não pode fazer mais nada? Aquela sensação de estar perdido mesmo? A minha situação ou alguma pessoa. Mas, meus irmãos, não há nada, absolutamente nada maior que o nosso Deus. Nós cremos num Deus de milagres. Mas muitas vezes essa sensação de fraqueza, o pessimista por natureza, ele se sente incapaz diante de qualquer desafio. Basta ter um desafio na frente dele, que ele diz: não, eu não consigo, eu não posso. Outra coisa também, além da fraqueza, é o complexo de inferioridade. Aquele povo é mais forte do que nós, ou seja, nós somos mais fracos do que eles. Meus irmãos, o Espírito Santo manda te dizer nesta noite que você é filho do Rei. Você tem o Espírito Santo, o próprio Deus habitando em você. Você é representante de Deus nessa terra. Você não é qualquer um. Você foi chamado. Você não está aqui à toa, você foi chamado por Deus. Então, meus irmãos, diante disso, mesmo sendo preparados e poderosos, eles se sentem pequenos diante do inimigo. Então eu não sei o problema que você está vivendo, e talvez você enxergue esse problema como eles enxergaram aqueles gigantes, as dificuldades que eles teriam. Mas em nome de Jesus, eu creio que hoje, se você veio com esse sentimento, você vai ganhar uma nova ótica, uma nova forma de você ver. Porque nós sabemos que esses 10 homens, eles viram mais os desafios do que o que era bom, do que a promessa que Deus tinha para eles. Então, meus irmãos, diante disso, a aplicação aqui é que Jesus, ele nos ensina a não nos acharmos inferiores, não nos acharmos, e me entenda bem, o orgulho, ele é um pecado, quando nós nos orgulhamos de nós mesmos. Mas quando há baixa autoestima em nós, nós também estamos errando. Precisamos buscar um equilíbrio, não porque nós somos bons, mas aquele que criou os céus e a terra habita em nós, e tem um chamado para nós, tem um propósito para nós. Então através dele, por ele, para ele, nós podemos sim todas as coisas. Que em nome de Jesus seja rejeitado nesta noite todo complexo de inferioridade. E eu creio em nome de Jesus que nós sairemos daqui cheios do poder de Deus, para que nós possamos cumprir com a nossa missão, para que nós possamos honrar com os nossos desafios, entendendo que o Todo-Poderoso habita em nós, que nós somos morada do Espírito Santo. Você não é qualquer um. Meus irmãos, e agora uma atenção que eu quero deixar para os irmãos é o seguinte, que cada um de nós precisamos entender que a incredulidade, ela é contagiante. E aí aonde mora o perigo. Quando esses 10 homens chegaram, os 12 homens, e 10 deles disseram um diagnóstico ruim, eles influenciaram todo o povo. 600 mil homens, mais ou menos 2 milhões de pessoas começaram a se entristecer, começaram a se amargurar, começaram a estremecer diante dos desafios que teriam. 10 homens influenciaram toda uma nação. E preste atenção, meu irmão e minha irmã. 10 homens chegaram diante daquela situação. Eles falaram mal da terra. Falaram mal, disseram que a terra que devora os seus moradores, a terra que Deus disse que manda leite e mel,
se transformou aos olhos deles a terra que devora os seus moradores. E a mesma terra que mana leite e mel, aqui, ela mudou de percepção aos olhos deles. E meus irmãos, quando nós convivemos com pessoas pessimistas, quando nós convivemos com pessoas incrédulas, que geralmente também se fazem de vítima, você acaba se tornando um deles. O desânimo, cedo ou mais tarde, ele entristece e ele espalha. E toda uma nação foi impactada de forma negativa. A palavra de Deus vai dizer que esses 40 dias que eles passaram, por causa da incredulidade, se transformaram em 40 anos no deserto. Esses 10 homens, eles morreram de uma praga. E depois toda a nação, ela foi condenada por causa da incredulidade. Eles passaram 40 anos no deserto. 40 dias se transformaram em 40 anos. E eu quero chamar a sua atenção, porque a incredulidade, o pessimismo, o desânimo tem assolado a igreja do Senhor. E muitas vezes a incredulidade, quando ela ainda passa para outras pessoas, acaba sendo pior. Não foi só os 10 que foram mortos, foi toda uma geração que não viu a terra prometida. Todos acima de 20 anos não viram a terra prometida, exceto 2 homens, Josué e Calebe. Josué teve o nome trocado, né? Moisés trocou o nome, era Oséias, e depois trocou ali para Josué. E eles, apenas eles, entraram na terra prometida de toda uma nação. A palavra de Deus vai dizer que pior do que uma pessoa que comete um pecado é aquele que propaga esse pecado. Então, melhor do que você propagar é que você colocasse uma pedra pendurada no seu pescoço e pulasse no rio. Se você colocar uma pedra no seu pescoço e pular no rio, o que vai acontecer? Você vai morrer ali afogado. E se você fez isso, você cometeu um suicídio. Você se matou. Então o que está querendo dizer? É melhor você se matar do que você matar um monte de gente juntos. Porque se você cometer um suicídio, morre só você. Agora, se você ficar vivo, você vai propagar algo para um monte de gente e vai levar um monte de gente junto com você. E toda uma nação aqui, ela foi condenada por causa da incredulidade. Então, meus irmãos, o que eu quero dizer com isso? Nós precisamos ter cuidado. Cuidado com o que a gente fala. Cuidado com o que a gente propaga. O pessimismo traz consigo reclamações. O pessimismo é onde nada está bom. Eles recebiam aqui maná do céu e não estava bom. E olha, depois eles passaram ainda esses 40 anos no deserto reclamando. Nós podemos dizer, à luz da palavra de Deus, que Moisés precisou cuidar de um povo por 40 anos, um povo reclamão, aonde o maná não estava bom, aonde a água que saía da rocha não estava bom, absolutamente nada estava bom. Eu quero fazer uma pergunta: o que tem saído da sua boca? O que você tem falado? O que você tem visto? Porque esses homens com esse diagnóstico não aponta somente o que eles viram, mas o que estava dentro do coração deles. E dentro do coração deles, eles não criam na promessa, porque os gigantes foram maior do que a promessa. Então, meus irmãos, diante disto, nós precisamos entender que o coração deles, quando nós falamos mal do futuro, quando nós geralmente estamos revelando aquilo que está dentro de nós,
Quando nada está bom, é porque o nosso coração não está bom. Mas eu convido você, meu irmão e minha irmã, a pensar sobre isso, a analisar sobre isso. O que tem saído da sua boca, o que você tem propagado e qual que é a ótica que você tem visto as coisas. Em terceiro lugar, meus irmãos, se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar nessa terra e nos dará a terra que mana leite e mel. De 600 mil homens, de aproximadamente uma geração de mais de 2 bilhões de pessoas, aonde foram escolhidos 12 homens, 10 tiveram uma visão pessimista, mas 2 mantiveram a promessa. Apenas 2 homens. E em nome de Jesus, desde já eu quero profetizar que aqui na igreja, em nossa igreja, há Josués, há Calebes, e que em nome de Jesus possamos colocar uma nova ótica diante de nossos olhos. Que em nome de Jesus a reclamação possa não fazer mais parte da nossa vida, e sim que a promessa de Deus possa estar acima de tudo isso. E olha aqui, mesmo pessoas que viveram tantos milagres à frente, ainda assim se tornaram reclamões e condenaram uma nação. Só que 2 não. 2 homens tiveram uma atitude. Eu quero dizer para você como vencer o pessimismo dos 10. É só aprendendo com a vida desses 2 homens. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, mais adiante no capítulo 14, nós vemos que no capítulo 14, no verso 6, diz assim: e Josué, filho de Num e Calebe, filho de Jefoné, que eram um dos espias da terra, olha o que eles fizeram, Calebe e Josué, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo meio do qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. E olha que interessante, primeira coisa que eles fizeram, eles rasgaram as suas vestes. Isso é sinal de rendição, sinal de arrependimento. Eles rasgaram diante de toda a congregação as suas vestes. Mas uma observação importante é que a última vez que eles tinham falado foi no capítulo 13, no verso 30. Depois eles só foram falar novamente no capítulo 14, aqui no verso 6 e 7. Eles se calaram. Então eu quero dizer que eles souberam a hora de falar. E muitas vezes, meus irmãos, quando nós perdemos esse time da hora de falar, podemos nos tornar pessimistas à hora errada. Eu gosto muito de jogar xadrez. Desde pequenininho eu aprendi a jogar xadrez, gosto muito. E uma coisa interessante no xadrez é que eu tenho um movimento certo. Só que se eu fizer o movimento certo, mas na hora errada, eu posso tomar um checkmate. E se o meu adversário, se eu tiver destruído todas as peças dele, e eu tiver somente com um rei ali e um peão apenas, e todas as outras peças foram destruídas, olha só, apenas com um rei e um peão, e meu adversário com todas as peças, eu consigo dar um checkmate nele, se ele fizer um movimento antecipado. Né? Eu já fiz isso algumas vezes, né, pai? O que eu estou querendo dizer? Quando você faz o que é certo, ou fala o que é certo, mas na hora errada, você está errando. Existe a hora certa de falar. É por isso que Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca só. Existem muitos cursos de oratória para ajudar a forma com que você fala, principalmente em público.
mas deveria existir mais cursos de escutatória. Nós somos peritos em falar, mas a grande realidade, meus irmãos, é que quando nós falamos na hora errada, nós podemos, assim como aqueles 10 homens, condenar toda uma geração. E o povo, ele estava ali diante de Josué e Calebe. Eles estavam alarmados, eles estavam estremecidos. E o que foi que eles falaram? Então, em primeiro lugar, eles souberam a hora de falar. Em segundo lugar, saber o que falar. E olha o que eles disseram aqui no verso 7. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pelo qual passamos a espiar é uma terra muitíssimo boa. Eles não vieram com uma visão pessimista. Eles não vieram não disseram que não ia ter desafios, mas disseram a holística boa. Eles viram a promessa, e eles falaram aquilo que era bom. Só que, meus irmãos, a palavra vai dizer que toda a comunidade ficou estremecida quando eles disseram isso. E sabe o que tentaram fazer com eles? Tentaram apedrejar eles, para que eles fossem mortos ali. Não é possível, eles estão querendo matar todo o povo, nós seremos esmagados pelos gigantes, vamos apedrejá-los. E nesse momento, o que aconteceu? A glória de Deus desceu naquele lugar. E todo o povo entendeu. O povo foi condenado, mas entendeu o que estava acontecendo. Continuaram reclamando, mas entenderam o que tinha acontecido. Meus irmãos, nós precisamos entender que a terra pelo qual nós vamos passar, o nosso Canaã, é uma promessa de Deus para a nossa vida. Precisamos entender também que falar aquilo que Deus coloca no nosso coração, os valores do reino, a graça, a bondade de Deus é necessário. Mas existe a hora certa de nós falarmos. Falar que cremos num Deus, mas que faz infinitamente mais do que nós imaginamos. Nós precisamos, em nome de Jesus, lembrar da promessa de Deus para a nossa vida. E precisamos externar isso. E, meus irmãos, a chave para concluir esta mensagem é que se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar, no verso 8, na terra, e nos dará a terra que mana leite e mel. Meus irmãos, essa é a chave. Então nós precisamos buscar a Deus, nós precisamos agradar a Deus. Muitas vezes nós vemos os desafios, mas o que Ele pede é que você agrade a Deus. E se você agradar a Deus, olha só, então nos fará entrar na terra prometida. Eles não estavam preocupados com os gigantes, eles não estavam preocupados, propriamente dito, com os desafios. A preocupação deles era agradar a Deus, porque eles sabiam o que Deus tinha feito e que Ele haveria de fazer. Ele sabia de um Deus que cumpriria com a promessa. E essa promessa foi cumprida na vida desses dois, porque mais tarde eles entraram na terra prometida, e os descendentes deles foi que viveram na terra aonde mana leite e mel. Meus irmãos, grandes coisas podem acontecer. Pode acontecer uma virada na sua história, se você agradar o Senhor. Cura, libertação, milagres vão acontecer, renovo, coisas novas, mudança de trajetória. Não existem coisas impossíveis. Talvez você olhe para uma situação hoje e você fala: isso é impossível.
Não tem como, mas tem como sim. Nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que é maior do que qualquer problema, maior do que qualquer situação. Diga não ao pessimismo, e sim para a promessa de Deus. Coloque palavras boas na sua boca, que o que você vá falar para o seu próximo, que seja bênção e não maldição, que seja coisas boas e não reclamações. Não passe 40 anos num deserto reclamando. Veja o que Deus tem para a tua vida. Olhe para o Canaã de Deus. Eu creio vidas sendo renovadas nesta noite. Eu creio situações sendo revertidas nessas situações. Eu creio correntes sendo quebradas. Eu creio que desafios sendo atravessados. Eu creio em famílias transformadas, saúde renovada, de portas abertas. Onde a porta que Deus abre, os irmãos sabem, ninguém fecha. Mas precisamos passar por esta porta. Precisamos sim suar, precisamos ralar, precisamos trabalhar, precisamos levantar. Tudo bem, mas cumprindo a promessa de Deus. Meus irmãos, para concluir esta mensagem, aleluia, precisamos de um equilíbrio teológico muito importante. Nós não cremos na teologia da prosperidade, mas também não cremos na teologia da miséria. Deus te chamou para uma vida equilibrada. Deus tem provisão para você, seja provisão financeira, seja provisão emocional, seja uma provisão para a sua família, seja o que for. Nós cremos num Deus que provê. Nós cremos num Deus que tem uma terra que mana leite e mel para mim e para você. E esse Deus está aqui nesta noite. Creia na promessa de Deus. Agrade ao Senhor, que milagres vão acontecer. E eu creio que milagres já estão acontecendo. Creia com os olhos espirituais, não com os olhos pessimistas, não com reclamações, mas sim crer na promessa de Deus. Não com falas antecipadas, mas com palavras direcionadas no momento certo, com a palavra certa que venha do trono de Deus, não das suas convicções. E a conclusão, meus irmãos, porque se Ele se agradar de nós, coisas maravilhosas acontecerão diante dos nossos olhos. Então, como vencer o pessimismo? Lembre-se de quem Deus é. Não se entregue ao medo, nem à incredulidade, e fale na hora certa o que é certo, e em nome daquele que é certo. Aleluia. Eu quero deixar um desafio para você, para nós como igreja, nesta noite. E o primeiro desafio que eu quero que você pense é identificar qual é o grupo que você está. Os 12 escolhidos, dedicados, os 12 que cumpriram ali à risca o que foi falado, ou os 10 pessimistas, ou você se enquadra nos 2 que venceram o pessimismo. Pense e veja onde você está. Identifique nesta noite. Ore também como Josué e Calebe. Se o Senhor se agradar de nós, se Ele se agradar de nós, coisas maravilhosas acontecerão em nossa vida. Creia na promessa. Em terceiro lugar,
Avalie se você tem convivido com pessimistas ou com pessoas que creem na promessa de Deus. Se você puder, abaixe sua cabeça nesse momento, durante esse louvor. Ore a Deus, agrade a Deus nesse momento, porque nós cremos num Deus de promessas. Sei que os teus olhos sempre atentos permanecem em mim, e os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem. Se você puder, ore nesse momento, ore. Coloque a sua vida diante de Deus. Em qual grupo você está? Teus ouvidos são sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Se você puder, coloque-se de pé neste momento. Deus tem uma promessa para a tua vida. Creia na promessa de Deus para a tua vida, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Se você tem vivido problemas, se você tem vivido dificuldades, bem-vindo ao clube. Bem-vindo. Mas ao mesmo tempo não perca a promessa. Diante de um mundo pessimista, creia na promessa. Diante dos gigantes, creia na promessa que Deus tem para a tua vida. Não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for. Você pode enfrentar o que for, porque Deus está lutando com você. Os planos de Deus jamais serão frustrados, porque os planos de Deus são verdadeiros. Meus olhos vão ver o impossível. O impossível vai se cumprir, vai acontecer na sua vida. Creia. Deixa aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua
Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Creia, 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 creia. Poderoso Deus habita em você. E não importa o tamanho do gigante, não importa o desafio que você está enfrentando, nós cremos num Deus que tudo pode, e Ele está aqui nesta noite. Creia, aleluia, glória a Deus.